Oi pessoal, boa noite. Pois bem, está saindo um vídeo cujo o material dele já foi compartilhado aqui no canal através do short já tem meses. Eu olhei a data de quando eu fiz os rascunhos que eu passei para as folhas Mix Media, não tem onde os desenhos foram finalizados, e eu fiz eles no mês de maio. Ou seja, faz muito tempo já. Muito tempo. Bem, esses desenhos eram de um pequeno projetinho meu para uma identidade visual das minhas redes sociais. Só que na metade do processo, além de eu ter tido todo aquilo que eu já expliquei antes sobre meus ataques de ansiedade, ocorreu a morte da minha cachorrinha. Aí, eu desanimei muito com o projeto, porque eu não estava sabendo como eu ia vetorizar esses elementos, que não são só esses que estão aparecendo no vídeo, também tem outras 4 páginas de elementos gráficos que eu tinha feito, que eu queria vetorizar, e não estava encontrando um jeito de vetorizar eles, para transformá-los em arquivos digitais para poder usá-los para a diagramação da identidade visual do meu canal, das minhas redes, das minhas outras redes sociais, no meu blog. Aí, eu dei uma desanimada e larguei de mão. Mas, decidi que vou pelo menos finalizar, tanto para ter um vídeo aqui pro canal, como também para no futuro, se eu quiser pelo menos digitalizar eles para fazer alguma coisa, eu posso digitalizar, já vai estar tudo pronto. Aí nesse tempo, os rascunhos foram passados para as folhas Mix Media com um método que eu já tinha explicado antes, que é um método de decalque. Você vai preencher uma folha com um grafite, aí põe um desenho em cima, a folha com grafite embaixo, com a pasta com grafite virada para a folha, para qual você vai transferir o desenho e desenhar por cima. Agora que eu comprei a mesa de luz, eu não vou mais precisar fazer isso nas folhas de papel, Pelo menos até 300 gramas, de 300 de gramatura. As que tem uma gramatura maior do que 300, e tem muito, é só vocês olharem, não tem as folhas de papelão como exemplo? Eu vou usar a mesa de luz. A técnica de decalque eu posso usar para papéis mais grossos do que isso, ou para outras superfícies. E tem outras superfícies que eu posso acabar utilizando. Madeira, por exemplo. E bem, eu sei que eu acabei trazendo muitas vezes, não tem a questão da ansiedade aqui. Porém, é algo que está comigo praticamente a minha vida inteira. E é algo que não vai embora. Pelo menos, não agora. Eu sei qual é o meu problema, eu sei o que ela me causa, eu sei quando ela começa agora. Eu consegui identificar bastante quando ela começou a aparecer. Porém, é uma questão que deve ser de conhecimento geral. Você saber qual é o problema não vai resolver o problema. O que resolve o problema é o plano de ação para a resolução do problema, e é a execução, o começo do fazer, o processo de estar fazendo e a finalização. Aí você pode no tempo talvez resolver o problema, mas saber o que está acontecendo, o que está causando o problema, não vai resolver o problema. É algo no que o povo deveria começar a pensar um pouco. Porque o povo está querendo fazer muitas coisas de forma imediatistas hoje em dia, que no momento que eles veem que isso está acontecendo, eles já querem que esteja resolvido só por saberem que está acontecendo de errado. Mas não é isso. Não é assim que se faz as coisas. Não é assim que acontece na vida real. Lembremos que não é um filme roteirizado onde você vê as coisas acontecendo e vai tudo acabar bem no final.
Nem sempre, né? Tem muitos filmes que acabam com um final terrível. Não lembro de nenhum exemplo agora, mas você sabe que tem. E pois bem, eu tenho ansiedade. Ela me causa muito dano. Dano fisicamente, né? Ela bagunça todo a rotina do meu intestino inteiro. Ela literalmente acaba comigo. Fica parecendo mais que não tenho algum problema no intestinal causado por alguma bactéria, alguma doença, mas não, era só a ansiedade atacando. E eu tive isso por muitos anos. Agora eu sei como ela causa e o que ela me afeta. Mas eu saber o problema não vai resolver o problema imediatamente. Eu estou tomando, não tenho precauções para que ela não atrapalhe mais a minha vida. Está sendo difícil. Eu comecei esse processo há apenas 3 semanas, de forma rotineira e de forma constante. E ainda está sendo muito complicado. Porque para isso eu tenho que mudar minha mentalidade. E para... Ai, derrubei algo aqui. Eu tenho que mudar minha mentalidade. Eu tenho que ser fiel aos meus valores, porque no momento que você tem dúvida sobre os seus próprios valores, a ansiedade começa a te dar várias previsões de cenários que não são reais, mas que poderiam te prejudicar por sua falta de dedicação aos seus valores, ou da falta de certeza que você tem sobre seus valores. Ela realmente me causou muito isso, de me deixar muito angustiada por eu não conseguir identificar meus próprios valores. E foi algo que eu cacei meio de remediar isso faz 2 semanas. Pesquisar perfeitamente quais são os valores que tem que ter uma pessoa de bem. E, eu acabei tendo uma pequena conversa com minha mãe. Ela acabou me esclarecendo um pouco quais são os meus valores, porque é muito mais fácil uma pessoa falar pra você quais são os seus valores que você anda praticando no dia a dia quando ela está te observando. Ela está lá te observando e ela sabe quais são os seus valores. Então, se você perguntar, ela vai te falar se ela está convivendo contigo todo santo dia. Enquanto você que está fazendo isso no modo automático, você não identifica. Aí eu percebi, sim, eu tenho bons valores. Porém, eu tenho que cultivar conscientemente certos valores para poder melhorar a minha questão mental. E nesse caso eu decidi me dedicar aos valores de resiliência, autocontrole, disciplina, paciência e gratidão. 4 deles são completamente comportamentais, enquanto o outro é uma questão mais mental. E são algo que eu preciso realmente cultivar conscientemente todos os dias. E eu preferi não focar exclusivamente nesses 5 para praticar de forma consciente. Os outros, obviamente, eu quero praticá-los também, porém, eu tenho que dedicar àqueles que eu sei que vão melhorar a minha vida, pelo menos o mais rápido possível. A questão não tem de paciência. Eu sempre me dediquei, não tem como uma pessoa teimosa. Eu sempre me identifiquei como uma pessoa teimosa, não paciente, e sim uma pessoa que vai teimar para continuar algo, ao invés de ter paciência para fazer aquele algo para obter o resultado. Então, aí vamos mudar, não tem a teimosia para a paciência. Isso vai tornar as coisas mais leves. E resiliência. Nem preciso dizer mais, Eu tenho que me dedicar aos meus valores. Eu tenho que ter noção de que eu estou me dedicando aos meus valores sem ter dúvida de que eu realmente estou praticando eles. Autocontrole. Bem, eu já falei antes, nos episódios 1 e 2 de Conversando com uma Desenhista, que eu tenho o mau hábito, de ficar me coçando até machucar a cabeça. E esse é só um dos exemplos que eu vou dar da minha falta de autocontrole. E, eu tenho que praticar o autocontrole simplesmente para não me machucar de forma inconsciente. Porque essas coceiras que eu tinha na cabeça, eu coçava quando eu achava que não estava dando nada. Porém, quando eu tirava os dedos, via sangue e, obviamente, eu acabei machucando a minha cabeça. Não ajuda muito o fato de que agora eu finalmente não larguei o hábito de roer as unhas. Ou seja, antes eu me machucava sem ter unha
nos dedos pra me azunhar. Agora eu tenho. Ou seja, dá um problema de pelo menos mais 80%, né? Aumenta em 80% a chance de eu me machucar. Principalmente que eu sou do tipo que demora muito pra cortar as unhas agora. Eu só estou cortando as unhas quando eu mal posso não ter que passar a mão perto da minha cara e estou me azunhando sem querer. Né? Disciplina nem preciso dizer, né? Eu estou tentando manter minha rotina de postagem, minha rotina de praticar meus exercícios, de acordar cedo. Eu estou conseguindo bastante essas últimas 2 semanas, acordando antes das 9. Teve um dia desse que eu acabei acordando tem antes mesmo de dar 6 horas. Eu acordei pouco depois da minha mãe. E né, só foi exclusivamente porque no dia anterior eu tinha dormido muito. E ainda fui dormir relativamente cedo pro horário que eu acordo. Aí eu acabei, né, acordando pouco depois dela com o alarme dela, porque eu não tava mais com sono. E né, consegui, bem, ser disciplinada. A palavra já diz. E bem, gratidão. As pessoas reclamam muito hoje em dia. Eu mesmo reclamo bastante. Só que aí é um negócio, né? O ser humano gosta de reclamar das coisas. A reclamação dá um tema, um assunto pra pessoa, não tem que conversar com outra. Reclamar é muito fácil. E no Brasil hoje em dia, né, não tá muito difícil de achar um tema pra reclamar, mas, né, reclamar prejudica muito a mente de alguém. Prejudica muito a forma como uma pessoa enxerga as coisas, porque a pessoa vai chegar no final do dia dela, depois não tem de tanto caçar pontos pra reclamar, que ela não tem noção de que pode ter passado várias coisas boas no dia dela que ela poderia agradecer. E né, a questão de praticar gratidão vai ser eu observar mais o meu dia, estar mais presente e buscar algo na qual eu possa, não tem, dedicar um pedido de gratidão, uma formulação de gratidão. Eu estou escrevendo minhas gratidões diárias num bloquinho e, né, e busco agradecer por algo, nem que seja algo interno meu ou algo que aconteceu ao meu redor. Hoje eu acho que eu posso dizer que agradeço no tempo de ter sido resiliente e disciplinada de ter conseguido fazer minhas coisas hoje. Ou posso não ter agradecer por ter passado um momento bom com a minha mãe nessa tarde. Claro que foi difícil porque a gente tava pelando a nossa poodle aqui em casa e, né, risco de levar mordida, porque a bichinha não gosta que a gente toque nas patas dela. Né, foi um momento bom. Eu tava lá conversando com a minha mãe enquanto a gente tava no telê pelando a cachorra. Foi um momento bom, foi um momento de família. Eu gostei muito desse momento e posso agradecer por ter tido esse tempo com minha mãe. Né? Praticar os valores, esses 5 valores que eu listei, é algo que eu quero fazer constantemente daqui pra frente, como eu fiquei fazendo nessa última semana. Eu acredito que praticar eles conscientemente vai me ajudar a melhorar mentalmente e fisicamente. E é algo que eu estou precisando, principalmente para me manter presente no momento. Eu não ando presente, eu sempre penso ou no passado, remoendo coisas que já aconteceram, ou no futuro, planejando coisas que podem não acontecer. E isso é terrível, porque quando você volta pro presente, você não sabe nem o que aconteceu, nem o que você tem que fazer. Nada pior você estar no mundo da lua enquanto lava a louça e ver que em algum momento alguém falou com você dentro de casa, falando pra você fazer algo e você terá que buscar a pessoa porque você não escutou, sendo que a pessoa não tem passado do teu lado, atrás de ti, perto do teu ouvido, falou e tu não escutou. Assim, não estar presente é ruim porque também aumenta a ansiedade, principalmente se tu fica remoendo as coisas. Né? Remoendo um futuro que não vai acontecer, ainda pelo menos, ou está muito distante de acontecer, e o passado que já se foi e não tem mais como mudar. Bem, o que eu acabei de discutir era para ser tema, não tem do vídeo de segunda-feira, mas se eu posso discutir ele agora, né, por que não? Né? E falando um pouco sobre os desenhos, o processo de pintura foi feito com a aquarela da Juto,
a 24 cores, eu já trouxe ela em vários vídeos aqui no canal. É a minha aquarela favorita na questão de mistura de cor e quantidade de material. A Giotto tem uma versão de 36 cores, né, que é um objetivo futuro se eu continuar nas aquarelas escolares daqui pra frente. Mais para frente. Mas, né, esperar gastar as que eu tenho primeiro. Aí eu também usei lápis de cor e giz de cera. E pra line art eu usei uma caneta gel, que é daquelas canetas gel chinesa, né, que podia comprar antes não tem a taxação. E, né, que a caneta, ela, se você passar ela e esperar secar um pouquinho, ela fica à prova da água. Pelo menos ela não borra se você passar só água. E depois depois que você passa só água e secou, ela não borra mais. E também o fluxo dessa caneta, ela é muito boa. Contanto que você não aperte a ponta, ela vai sair normalzinha. Mas, né, às vezes por costume, com as canetas esferográficas, onde você, pra sair mais forte a tinta e constante, você tinha que apertar, eu acabo apertando um pouco e ela acaba saindo falhada. Mas, né, costumes que a gente vai perdendo só com o tempo. Né, aqui nesse desenho eu cacei meio, né, de tacar giz de cera. Eu taquei muito giz de cera em todos os desenhos, em todas as partes que eu podia. Um exemplo no primeiro, que, bem, o último, né, na primeira metade do vídeo, de todo o processo de pintura, mas o primeiro que eu comecei a finalizar com caneta e lápis de cor, eu não usei o giz de cera na pintura da pele. Porém, nos outros 3 que veio depois, eu fiz questão de usar giz de cera na pele no momento que eu vi que eu poderia usar e daria um resultado legal. Aí eu fazendo, né? Aí eu fui também experimentando um pouco. Eu poderia ter estragado os desenhos, por sinal, né? Porque eu resolvi experimentar novamente, misturar certos lápis de cor com os giz de cera para ver que resultado daria. E, por sorte, deu tudo bem, porque, né, os lápis de cor à base de cera, o giz de cera também é de cera. Então, seria bem lógico eles se misturarem. E deu um resultado bacana. Eu gostei do processo. Eu, assim, se antes eu tinha me estressado pintando com aquarela, porque, né, eu tinha uma linha para seguir, eu não gostava quando borrava, eu ficava muito estressada quando eu errava também. Aí nesse meio tempo eu fui aceitando mais os erros, nesse período de 3 meses, entre as primeiras partes que eu gravei e as últimas que eu gravei nas últimas horas. Que por sinal eu gravei tem algumas horas antes de editar o vídeo para poder postar, e provavelmente o vídeo será postado lá para as 11. Né? É outro hábito que eu tô tentando perder praticando a disciplina, que é parar de deixar para fazer as coisas de última hora, mesmo estando com tudo pronto. Um exemplo é o vídeo no Tem Que... Eu acho que eu fiz foi na semana passada, onde eu estava basicamente com todo o material pronto, só faltava gravar o áudio. Eu ainda deixei para gravar o áudio 2 horas antes do horário que eu combinei que eu ia postar. E eu ainda tive que correr para fazer a thumbnail. É um hábito também que eu tenho que largar de mão, que é deixar as coisas para a última hora. Eu não sei quando eu consegui esse hábito, só sei que eu acabei praticando ele muito fervorosamente desde o ensino médio até pouco tempo, que eu estou tentando largar, eu estou tentando. Porém, sempre vem algo que me faz deixar as coisas para a última hora. E não é porque eu não tive tempo para fazer, é por causa do tempo que eu acabei fazendo outras coisas e acabei metendo outros compromissos no meio. Um exemplo tem do vídeo de segunda-feira mesmo, dessa semana, que foi o da mesa de luz. Eu estava lá, só precisando terminar de editar o vídeo, eu tinha dado todinha e poderia até ter lançado o vídeo durante a tarde. Porém, eu inventei de pegar roupas que eu vi que estavam rasgadas, ou melhor, descosturadas, não rasgadas, e passei a tarde costurando. Eu podia ter feito isso depois, né, de terminar o vídeo, porém, eu decidi que a roupa descosturada estava me incomodando mais, então vamos costurar primeiro e terminar de editar o vídeo depois. A procrastinação às vezes não é falta de coisa para fazer ou preguiça de fazer as coisas, é que você está querendo fazer mais coisas além da sua obrigação.
coisa que não precisava. Né? Indo pro último desenho, vou dizer, né? A parte mais complicada mesmo dos desenhos, eu diria que foi a aquarela, mas acho que era por causa que eu já estava estressada na época, porque eu estava fazendo muitas coisas e bem nos últimos elementos, quando eu já estava bem cansada, eu resolvi gravar para trazer pro canal. Então eu vou eliminar, não tem essa parte aí de dizer que a parte da aquarela foi a mais difícil, porque não foi. A mais difícil foi a line art, porque se eu errasse na line art, o desenho já estava completamente estragado. Ficaria completamente inutilizável, ficaria feio e ficaria irremediável para não ter que ser postado. Aí, né, o mais difícil foi gravar e fazer a line art, porque eu fiz tudo o possível, pratiquei todas as posturas possíveis na cadeira pra eu não meter a minha cabeça na frente da câmera. Eu estava sempre gravando no mesmo ângulo e tentando não ficar na frente da câmera, porque senão ia gravar somente meu cabelo assanhado. E na parte no que tem a minha avatar de corpo inteiro, foi a mais complicada, tanto que até tá aparecendo na minha cabeça em alguns takes aqui. Né? Vou dar alguns recados. Eu estou concluindo finalmente a minha segunda semana postando constantemente. Eu sinto que eu ainda estou em Shadowban no YouTube, porque ele não devolveu, não tem minhas visualizações do Reels, e eu tinha muitas antes, não tenho de quebrar minha frequência pela terceira vez esse ano. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links, não tem pra conseguir as aquarelas da Giotto na Shopee, né? Link de afiliados, eu me inscrevi. Se eu puder ganhar algum trocado, né? Eu agradeço. Para aqueles que gostariam, não tem de conseguir o material. Então, estarei deixando os links na descrição. E comparação no final. Como eu disse, eu gostei do resultado dos desenhos. A parte mais gostosa foi a parte de pintar, principalmente com os de cera. A parte mais estressante foi realmente a line art, porque eu tava tentando não meter minha cabeça na frente da câmera. E a parte meia meia foi a parte da aquarela e passar o desenho pro papel. Né, comparação com os rascunhos originais. Realmente o desenho, quando é só a linha, aí compara com a pintura final, fica bem diferente. Bem, foi isso pelo vídeo de hoje. E daqui eu me despeço. Até o próximo vídeo. Tchau!